muito bom dia a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui pelo Canal 4. O Jornal da Gente está no ar, mais uma edição. Hoje, dia 8 de janeiro de 2020, quarta-feira, vamos iniciar o jornal falando a respeito da Lei de Abuso de Autoridade. Conversamos com o advogado Renato Arruda e ele explica sobre essa lei. Bem, nós estamos com o Dr. Renato Simão de Arruda, ele é advogado criminalista e vai nos falar um pouco sobre os reflexos da Lei de Abuso de Autoridade para o defensor público, para que ele possa exercer as suas atividades, se isso mudou, como realmente vai se posicionar o defensor a partir de agora em relação a essa nova lei que trouxe algumas mudanças. É isso, doutor? Bom dia, ouvintes da TV Local. É um prazer para mim, enquanto profissional, poder falar um pouco sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade. Penso que, de modo prático, essa lei traz pequenas modificações para o dia a dia e para o exercício da atividade profissional. Uma mudança muito relevante, muito importante para os operadores do direito, principalmente para quem milita na advocacia, é a criminalização da violação das prerrogativas. Essa foi uma conquista da advocacia, uma busca incessante da OAB a nível estadual e nacional, para que houvesse essa criminalização, para que o profissional tivesse um maior respaldo quando militando na defesa de seu cliente. O advogado, quando vai até uma delegacia, o advogado, quando vai até o fórum, o advogado, quando realiza um trabalho, ele o faz representando o direito de outrem, de uma outra pessoa. Ele não trabalha em nome próprio. E, por conta disso, ele precisa de algumas garantias para que ele possa exercer o direito deste cidadão. Então, nesse aspecto, a lei é muito positiva para a advocacia. De um modo geral, essa nova lei, que é a lei número 13.869 de 2019, e que entrou em vigor agora no dia 3 de janeiro de 2020, ela não é muito diferente daquela previsão anterior, que a gente já possuía no ordenamento, que era a lei 4.898 de 65. Mas ela traz algumas situações que vem no sentido de dar maior valor àquilo que prevê a Constituição Federal, que são garantias individuais dos cidadãos. Então, nesse aspecto, para o advogado criminalista e para o cidadão, que muitas vezes acaba tendo que se dirigir até uma delegacia ou acaba tendo que se dirigir até o fórum para responder a alguma acusação ou sobre algum fato determinado, ela trouxe uma previsão de que as garantias devem ser preservadas sob pena de responsabilizar aquela autoridade que violar esta garantia. Uma modificação significativa é que, a partir de agora, nenhum cidadão, nenhum investigado, nenhum averiguado, nenhum acusado, nenhum réu tem a obrigação de depor sem a presença do seu advogado. Essa era uma prática muito comum no exercício da advocacia, porque muitas vezes o cliente era conduzido até a autoridade policial e a autoridade policial já começava a inquiri-lo sem a presença do advogado, até a família entrar em contato com um advogado de sua confiança, até a família conseguir que um profissional se dirigisse até essa mesma autoridade policial para acompanhar o seu ente querido, para acompanhar esse averiguado, esse indiciado, esse acusado. Os trabalhos de polícia já haviam se iniciado e, por conta disso, a parte não conseguia exercer de forma completa o seu direito. Talvez algumas pessoas não concordem, mas a própria Constituição garante ao cidadão o direito de não se manifestar, o direito de não produzir prova contra si mesmo. E isso, muitas vezes, não era exercido pela parte porque constrangida pela autoridade policial ou sem o pleno conhecimento dos seus direitos e suas garantias, passava a prestar o depoimento e relatar questões sobre fatos que pudessem incriminá-la. A partir de agora, ela pode se recusar a prestar o depoimento até a chegada do seu advogado ou até a chegada de um defensor público, porque essa é uma inovação também muito importante da lei, para aquelas pessoas que não têm condições de contratar seu próprio advogado, ainda assim ela pode exigir o direito de ser representada por um profissional da área, e aí a Defensoria Pública vai ter que indicar
um profissional ou o próprio defensor público terá que se dirigir até esta instituição para que possa acompanhar essa oitiva do acusado, do indiciado, do averiguado. Doutor, essa inovação não deverá ocorrer como hoje existe nos fóruns, né? O defensor público estar lá presente. Isso não deverá ocorrer também nos CPJs, que hoje a gente vê em todo o Brasil, existem as centrais de polícia judiciária, e o defensor público, estando ali presente, poderia participar de todos os atos, porque no dia a dia de uma delegacia, dezenas de pessoas são interrogadas, prestam declarações e, por vezes, sem ninguém ao seu lado. Isso é uma questão que eu imagino que o tempo vai nos mostrar como que será realizado o trabalho, mas eu vejo como obrigatório, se não a presença do defensor, a formalização de um convênio para que os advogados, mediante este convênio, compareçam às delegacias ou trabalhem na forma de plantão, para que eles possam prestar esse atendimento àquelas pessoas. E há uma necessidade muito grande de conscientização do cidadão, de que ele não está obrigado a depor sem a presença de um profissional para que o aconselhe, para que o oriente. E esta finalidade, na verdade, não é proteger o criminoso, mas sim permitir, como a lei lhe reserva esse direito, que ele exerça a sua defesa de forma ampla. Então, há necessidade, sim, de um profissional nas delegacias, nas centrais de polícias judiciárias. É uma inovação do governo do Estado de São Paulo, que é bastante interessante, porque concentra os atos de polícia, mas, a partir de agora, eu vejo como obrigatória a presença de um advogado ou de um defensor público representando os interesses daqueles que serão ouvidos. E isso, a sociedade tem que ter consciência de que, quando intimada a depor, ela pode, ao chegar na CPJ, exigir que um profissional a acompanhe. E ela pode, antes de prestar esse esclarecimento, antes de depor, antes de esclarecer aquelas indagações da autoridade policial, ela pode reservadamente conversar com este profissional que estará de plantão, ou advogado, ou defensor público, para que ela trabalhe com ele já qual é a melhor forma de se expressar, quais questões responder, de que forma responder, até rememorar situações que às vezes lhe são positivas e que lhe beneficiem num eventual processo crime. Doutor, uma inovação também é o direito da imagem da pessoa presa. A partir dessa lei, a partir do dia 3, não poderá mais aparecer em vídeo ou até mesmo áudio detalhes do indivíduo que for preso pela polícia. Eu, particularmente, também vejo isso como uma situação positiva. Isso acaba preservando o cidadão. Evidentemente, alguma parte da sociedade entende que a divulgação, a exploração da imagem, a menção ao nome é muito importante para que a gente tenha conhecimento, para que a sociedade como um todo tenha conhecimento de quem é o criminoso. Mas há necessidade de um devido processo legal e de uma sentença judicial declarando a pessoa como culpada. Antes desse fato, antes desse ato, que é a sentença que determina se a pessoa é culpada ou inocente, que declara a culpa, há um pré-julgamento da sociedade. Então, essa finalidade da lei de preservar a imagem do cidadão, até que exista realmente um processo formal, uma acusação formal, uma denúncia ofertada pelo Ministério Público, é muito positiva, porque é difícil se restabelecer o status quo. Depois de divulgada a imagem de um suposto criminoso nas redes sociais, depois, se ele for absolvido ou não for absolvido, pouco importa, porque ninguém consegue reparar o estrago que essa divulgação já fez na vida das pessoas. Às vezes, o cidadão pensa só no criminoso, fala, mas se ele é criminoso, é melhor que se divulgue a imagem dele. Mas temos que entender o seguinte, a sociedade, a gama de pessoas da sociedade é muito grande, e nem todas as vezes a imputação de uma determinada autoria está correta. E aquele cidadão de bem que foi acusado injustamente? Isso
tem que ser pensado pela sociedade. Nos crimes contra os costumes, na violência sexual, uma pessoa acusada de ter cometido um crime sexual, ainda que absolvida no futuro, dificilmente recuperaria a sua imagem perante a sociedade. Então, eu vejo isso como positivo para preservar o cidadão. E depois de formalizado um processo acusatório, com uma situação bem mais definida, com um inquérito processual, com um inquérito penal já relatado, com indícios de autoria, aí se tem uma certeza maior para daí, então, se atribuir algum tipo de responsabilidade àquela pessoa que é acusada de ter cometido um fato criminoso. Com relação à condução coercitiva, que anteriormente à lei, ela era feita, às vezes, para surpreender o investigado e fazer com que provas fossem realizadas. Não havia uma intimação prévia. Hoje, isso mudou. Qual é a visão do advogado em relação a isso? Eu penso que, de mesmo modo, isso também vem respeitando muito do que a Constituição de 88 trouxe de inovação para o processo crime. O Código Penal ele tinha sido elaborado durante o período do autoritarismo, e hoje o processo exige garantias e direitos ao cidadão. Então, essa necessidade de intimação permite a este cidadão que procure um advogado, que se oriente, que se prepare para as eventuais perguntas que lhe serão feitas. Esta situação anteriormente realizada de modo comum pela polícia, de conduzir a pessoa até as centrais de polícia judiciárias ou até a autoridade policial, ela procurava trabalhar com a surpresa, com a parte... Muitas vezes era conduzida até lá, tem um nervosismo natural, ninguém está habituado a esse ambiente de polícia, de delegacia, todo mundo se sente constrangido, todo mundo sente um nervosismo que é natural do cidadão, por ter sido surpreendido ou por estar ali pressionado pela autoridade policial. E, muitas vezes, acaba falando mais do que devia, ou acaba não exercendo, como eu disse anteriormente já, a sua defesa de uma forma correta. Ele vai lá e responde as perguntas que a autoridade policial faz. E, às vezes, a pergunta é direcionada para aquilo que a autoridade policial entendeu sobre o fato, e não exatamente sobre o que aconteceu. Desse modo, ela sendo intimada, ela podendo ser acompanhada por um profissional, ela pode trazer outras informações que demonstrem muitas vezes que ela não é autora do fato ou que há uma excludente de licitude. Então, são situações, na verdade, muito importantes. Essa é uma previsão que foi trazida pela lei, muito em função da Lava Jato, daquela intimação, daquela condução coercitiva que foi feita com o ex-presidente Lula, que foi levado até o aeroporto de Guarulhos para prestar esclarecimento para a Polícia Federal, quando ele sequer era acusado, ele era uma mera testemunha. E não há previsão para a condução coercitiva de testemunha. Isso é um abuso. Então, a lei veio, de forma específica, tratar esse fato para que isso não aconteça novamente. A parte deve ser intimada e comparecer à delegacia no dia marcado para a sua oitiva. Se ela não comparecer, aí essa condução pode ser realizada. De outra forma, isso não pode mais acontecer e é uma alteração muito importante da lei para preservar as garantias individuais dos cidadãos. Agora, finalizando, como o senhor vê essa alteração em relação ao mandado de busca? Antes, o mandado de busca só podia ser cumprido, mandado de busca domiciliar, até às 18 horas ou a partir das 6 da manhã. Agora, até às 21 horas ou a partir das 5 horas da manhã. Olha, eu penso também que isso, de certa forma, acaba sendo um ponto positivo para a sociedade como um todo. Evidentemente, quando se expede um mandado de busca, já há informações preliminares, já há uma investigação, já há indícios suficientes de autoria. Isso é requisitado pelo delegado de polícia para o juiz faz uma nova análise, é uma espécie de filtro, onde ele vai analisar a necessidade realmente dessa medida,
que é uma medida invasiva, é uma medida extrema, mas se ela foi deferida, é porque há a presença de requisitos que demonstrem a sua necessidade. Então, pelo que se percebe da nova lei, ela ampliou o prazo para que ela seja realizada. De certa forma, permite à polícia que haja com maior efetividade, numa brevidade maior. Às vezes a notícia chega até a autoridade policial no período da manhã e até ela produzir os indícios mínimos para que ela possa requisitar a busca e até a decisão judicial que defere, o tempo decorreu e, de repente, se atingiu o horário das 18 horas, que era o horário limite anterior. Agora, a polícia ainda tem um tempo maior para que realize essa diligência. Então, pelo aspecto da sociedade, para o esclarecimento de um crime, para se apaziguar o meio social, isso é uma medida positiva que veio transcrita nessa nova lei. Tá aí, então, o Dr. Ricardo Arruda esclarecendo essa nova mudança na lei de abuso de autoridade. A PM Rodoviária faz balanço da operação Ano Novo 2020. Conversamos com o Tenente Roberto. Nós estamos aqui com o Tenente Roberto. Ele vai contar um pouquinho para a gente a respeito dessa operação Ano Novo 2020. É isso, Tenente? Isso, a operação Ano Novo 2020, que iniciou-se no dia 27 de dezembro, às 0 hora, ela teve um diferencial do ano anterior, que para nós ela ocorreu no meio da semana, então acontece que a gente tem 7 dias de operação, ao contrário do ano anterior, que nós só tivemos 5. Então, comparativamente por número exato, a gente tem mais dias trabalhados na operação. Como resultado, na nossa região foi tranquilo, porém a gente teve apenas um acidente e com vítima fatal, que é um acidente que ocorreu em Pederneiras. Infelizmente, do ano anterior a gente não tinha registro de nenhum óbito na rodovia. Esse ano a gente passou a ter. Porém, o que a gente vê nessa operação agora também, que mais condutores, por negligência, imprudência ou imperícia, foram flagrados com infrações de trânsito. Então eu tenho um aumento na alcoolemia, então o pessoal que costuma consumir bebidas e dirigir teve um aumento, né, nesse tipo de infração. O uso do cinto, ultrapassagem em local proibido, isso ainda é constante e no feriado foi maior. Tenente, e a respeito do ano todo? Teve uma diminuição no número de acidentes, né? Correto. No número do comparativo, aí sim, a gente comparando numérico o ano anterior com este, em 2018 nós tivemos 30 mortes por acidentes, ou seja, um acidente com fatal. Esse ano nós tivemos um número baixo de 20 fatais. Ainda para nós infelizmente é um número que a gente persegue para que não ocorra, mas comparativamente diminuiu o número de fatais. Mas mesmo assim, comparando um ano anterior com este, nós tivemos novamente o aumento da infração. Então, tem mais gente dirigindo embriagado, foi flagrado mais gente sem cinto, mais gente ultrapassando em local proibido. O excesso de velocidade foi maior, também o número de infrações. Talvez isso é o resultado da diminuição dos acidentes. Isso podemos não só analisar esse número puro, mas é um fator preponderante para a diminuição dos fatais. Tenente, e a respeito dos faróis, como que está a lei? Ela ainda vale? Como que está? Sim, a lei ela entrou em vigor, ela está valendo desde então. Os faróis devem ser utilizados mesmo de dia na rodovia. O que a gente vê é uma conscientização. O número de infrações com farol apagado tem diminuído. A gente quase não tem muito registro dessa infração. Então o pessoal tem se atento a isso. Mas mesmo assim, às vezes, em período de chuva, a gente vê lá que o condutor não liga o farol, anda apagado. E é um problema, é um risco para o acidente. Quando entrou em vigor, até fui questionado, perguntado sobre isso, qual que é a utilidade. Na realidade, nós não tínhamos uma definição de horário. Ele falava simplesmente que é o anoitecer. E o anoitecer, de repente, para uma pessoa é diferente da outra. E aí um carro escuro, naquele entardecer do sol, fica meio que invisível o carro. Ele fica meio que difícil de visualizar. Com a lei do farol, ele se torna visível em qualquer hora do dia. Então, para nós, ele ajuda muito contra o acidente, contra o condutor que não é visto na rodovia. E lembrando a todos os ocupantes da via
que o farol é aquele segundo toque no veículo, né? Não aquela primeira lanterna, como se diz, né? Isso, a lanterna ela não basta, tem que realmente virar a chave lá para dar 2 cliques e ligar o farol mesmo. Farol baixo, mas ele tem que estar aceso. Obrigado ao Tenente Roberto, esclareceu aí sobre essa operação Ano Novo 2020 e toda a fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. Parabéns ao Tenente Roberto e todos os policiais militares rodoviários pelo trabalho que exercem aqui no nosso município e também em toda a nossa região. Secretaria de Esporte de Jaú abre inscrições para a escolinha de atletismo. A Prefeitura Municipal de Jaú, por meio da Secretaria de Esporte, abriu inscrições para interessados em fazer parte da equipe de atletismo de Jaú. A professora Fran Gomes, responsável pela escolinha, pede aos pais que incentivem seus filhos a exercerem atividades físicas. Com a prática do atletismo, eles ganharão disciplinas, saúde, condicionamento físico e muitos amigos. O objetivo é incentivar a prática esportiva e difundir a modalidade em nosso município. A Escolinha Municipal de Atletismo é voltada para crianças e adolescentes. A matrícula deve ser efetuada no Estádio Municipal Comandante João Ribeiro de Barros, com a professora Fran Gomes. As inscrições podem ser feitas hoje e também na sexta-feira, dia 8 e 10 de janeiro, das 15h30 às 17 horas. A matrícula e as aulas são totalmente gratuitas. As aulas em 2020 têm início na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro. Para maiores informações, a Secretaria de Esporte atende pelo telefone 14 3624 6754. Então você aí de casa, participe, se inscreva e faça atividade física, que é muito importante. Também a Secretaria de Desenvolvimento de Trabalho e o SEBRAE oferecem cursos de capacitação. A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, em parceria com o SEBRAE, informa que estão abertas as inscrições para o curso de capacitação Organize Sua Empresa, ofertado pelo programa SuperMEI. O curso é gratuito, exclusivo para microempreendedores individuais formalizados e acontece nos dias 20, 21, 22 e 23 de janeiro, das 19 às 23 horas, na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho. Serão tratados os temas como reconhecer características de sucesso, como definir o preço de venda, como controlar o fluxo de caixa, marketing digital para empreendedores e atendimento ao cliente à distância. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, localizada na rua 13 de maio, número 347, no centro. As vagas são limitadas, então você aí de casa não perca tempo, participe, faça a sua inscrição. É a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho oferecendo esse curso totalmente gratuito a você. Matrículas do CEL também estão abertas. A Lilian conversou com a nossa equipe. Os alunos da Rede Estadual de Ensino de Jaú e da região podem até o dia 13 de janeiro se inscrever para os cursos de idiomas gratuitos do Centro de Estudos de Línguas da Escola Major Prado. O aluno pode estudar 2 idiomas, escolhendo entre o espanhol, o francês e o inglês. O início das aulas será na primeira semana de fevereiro, de acordo com o dia escolhido pelo aluno. Foram oferecidas 200 vagas entre os 3 idiomas e estamos com as últimas. As aulas acontecem no período de contraturno, ou aos sábados, e os cursos são organizados por semestre, exceto o inglês, que é anual. Para fazer as aulas de inglês, é necessário estar cursando o ensino médio. Para os demais, basta estar matriculado em uma das turmas a partir do 7º ano do ensino fundamental. Incluímos aí também o EJA, o CEJA e, no caso do ensino médio, a ETEC. A matrícula deve ser feita presencialmente na Escola Major Prado e no ato deve ser apresentado uma cópia do RG, uma cópia da certidão de nascimento, uma declaração de escolaridade oferecida pela escola de origem do aluno e uma cópia de um comprovante atual de endereço. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. O Centro de Estudos de Línguas tem como objetivos principais proporcionar ao estudante da rede estadual a oportunidade de aprender gratuitamente uma ou mais línguas estrangeiras, aumentando suas chances de participar de programas de intercâmbio estudantil, feiras de ciências e fóruns internacionais, além de ampliar as possibilidades
de inserção no mercado de trabalho formal por meio da comunicação em línguas estrangeiras em contextos profissionais. O plano de estudos tem foco na gramática e conversação. O rendimento dos estudantes é avaliado em provas escritas e orais em sala de aula. Além do certificado, o desempenho, carga horária e nível de proficiência são registrados no histórico escolar. Aproveite essa oportunidade que o CEL oferece para toda a comunidade há mais de 30 anos e faça a sua matrícula. Também as matrículas estão abertas do Centro de Estudo de Línguas no CEL, no Major Prado. Você pode passar por lá, procurar a Lilian, fazer sua inscrição e participe, que é gratuito e é muito importante você saber também outro idioma. Serviços oferecidos pelo Poupa Tempo de Jaú. Você aí de casa sabe quais são? Nós estamos aqui com a Maristela, ela é administradora do posto do Poupa Tempo aqui de Jaú e ela vai nos falar um pouquinho sobre os serviços mais procurados na unidade. É isso, Maristela? Sim, o Poupa Tempo de Jaú, os serviços mais procurados são os serviços de primeira e segunda via de RG, né? E todos os serviços oferecidos pelo Detran, né? Os mais procurados são a renovação da CNH, segunda via da CNH, o licenciamento, né? Maristela, e o horário de funcionamento aqui do Poupa Tempo? O Poupa Tempo de Jaú, ele fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas. E aos sábados, das 8 a meio-dia. E também existe o sistema de agendamento eletrônico, né? Como que funciona? Isso. O cidadão ele não precisa vir até o posto para realizar o agendamento. Esse agendamento já pode ser feito já de casa, né? Nós temos um portal do Poupa Tempo, que inclusive ele foi reformulado, tá? Um portal bem moderno, bem prático para fazer o agendamento, né? Por esse portal, pelo aplicativo de celular, o SP Serviços, e pelo atendimento eletrônico, né, de telefone fixo, que é o 011 4135 9700 para a capital e Grande São Paulo, e os demais municípios é o 0300 847 1998. Maristela, e existe uma estimativa de quantas pessoas mais ou menos é atendida aqui no Poupa Tempo por dia? Sim, é uma média de 800 pessoas que passam aqui no Poupa Tempo de Jaú para fazer todos esses tipos de serviços. Maristela, o Poupa Tempo também oferece ao cidadão os serviços eletrônicos, né? Isso aqui é um espaço disponível para o cidadão para que ele possa também vir e fazer. O nosso portal ele oferece vários serviços online e o agendamento é feito com muita facilidade pelo atendente virtual que nós temos, o Poupinha, e com facilidade a pessoa pode fazer esse agendamento, que não necessariamente precisa ser aqui no posto, pode ser feito de casa acessando o site do Poupa Tempo. Maristela, e recentemente também tivemos uma mudança no pagamento da emissão do RG, né? Isso. Hoje o RG, a segunda via do RG, ela pode ser paga no cartão de débito de qualquer banco. Tá aí, então, o Poupa Tempo está localizado ali no centro de Jaú para oferecer serviços a você com muito mais facilidade. Lembrando que você de casa aí pode fazer seu agendamento através do site www.poupatempo.sp.gov.br. Você agenda o seu horário e evita todo aquele transtorno de filas e estará lá reservado o seu horário. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje? A previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, em Jaú, terá sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 22 graus, máxima de 31 graus. Esta é a previsão do tempo para hoje. Você aí de casa sabia que os aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo? De malas prontas, esta família paulistana está saindo de férias para o Ceará. Com tudo programado, a única coisa que pode tirá-los do sério é o voo atrasar. Nada mais do que justo a passagem que nós pagamos, a qualidade que nós temos hoje nos aeroportos brasileiros.
nós precisamos de pontualidade, no tanto que nós somos pontual no pagamento. Seja de férias ou a trabalho, o atraso de voos nos aeroportos é algo que irrita mesmo os passageiros. Mas segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, 9 aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Também tiveram destaque no grupo de aeroportos com grande volume de partidas, Brasília e Congonhas em São Paulo, Recife em Pernambuco, Galeão no Rio de Janeiro, Belo Horizonte em Minas Gerais e Santos Dumont, também na capital fluminense, aparece entre os mais pontuais da categoria médio. Já Fortaleza, no Ceará, e Curitiba, no Paraná, registraram melhor desempenho na lista de pequenos terminais. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estabeleceu algumas obrigações para as empresas aéreas em caso de atraso. Entre elas, oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material, como internet e alimentação, além de manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos. Mas se atrasar e não tiver jeito, a pequena Letícia tem uma sugestão. Eu pediria para o moço dar uma sala de conforto, tipo uma salinha VIP, para ler, né, para jogar, para recompensar o que perdeu. Mais ou menos isso. Você então acompanhou uma reprodução da TV Brasil sobre a pontualidade dos aeroportos brasileiros. 2020 tem calendário bissexto. Nas ruas a dúvida. Já ouvi falar já, mas não vou falar, vai que fala errado, mas eu já ouvi falar já ano bissexto já, mas não sei te dizer dar a resposta correta. Não sabe? Não. A explicação, eu diria, que está bem longe. É uma forma muito simples de entender. A Terra ela leva 365 dias para dar uma volta no Sol. Porém, ela leva não exatamente 365 dias, né? São 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas, elas vão sendo acumuladas a cada ano e no quarto ano elas são somadas, né? E fica então 6 vezes 4, que dá 24 horas. Por isso aumenta um dia no mês de fevereiro. Para muitos é apenas mais um dia no calendário. E como o ano bissexto aparece de 4 em 4 anos, a pergunta que fica é a seguinte: quem nasce no dia 29 de fevereiro também faz aniversário a cada 4 anos? Aí você me apertou, hein? Olha, não sei o que pensam os aniversariantes do dia 29, mas já vamos logo avisando que em 2020 ele entrará em cena. Ou seja, este ano terá 366 dias. Será mais uma oportunidade para resolver pendências, ficar com a família, trabalhar, por que não descansar? Aí vai de cada um. O fato curioso foi descoberto já há algum tempinho. Os romanos eles tinham um calendário criado por um rei, o segundo rei romano, que era o Numa Pompílio, nome bem diferente. Só que esse calendário dos romanos não considerava o ano com 365 dias e um a mais. Então o que aconteceu? Durante um longo período, os romanos tiveram uma certa defasagem em relação à rotação da Terra, de fato, ao redor do Sol. Então cada vez o inverno ficava mais cedo, os meses tinham um certo atraso, e aí Júlio César, em 46 a.C., ele convida um astrônomo para fazer um cálculo diferenciado do ano, e aí esse astrônomo ele vai criar uma divisão do ano em 12 meses e vai colocar um dia a mais no mês de fevereiro. Por muito tempo houve uma pequena defasagenzinha nos dias, isso agora a gente sabe como corrigir. O ano bissexto foi essencial para a organização das atividades humanas, principalmente para alinhar as estações do ano. As plantações seguiam o ritmo dos calendários. E conforme o calendário vai cometendo alguns equívocos em relação à estação de fato, você tem alteração na colheita, você tem alteração no plantio, e isso afeta uma sociedade que depende muito disso. Por isso que era importante e é importante manter o calendário atualizado. E olha que curioso, Anthony, uma cidade dos Estados Unidos, reúne os aniversariantes do dia 29 de fevereiro para comemorar. E na antiguidade, a data era motivo de comemoração para algumas mulheres, e não para por aí.
Na Escócia há um mito, lenda, que a gente não sabe muito a base real, mas que se tornou um costume bem interessante ali na transição da Idade Média e Idade Moderna. As mulheres poderiam, nos anos bissextos, no dia 29 de fevereiro, pedir os homens em casamento. Seria a única oportunidade que elas poderiam fazer isso. E em algumas cidades entendia-se que o homem não poderia recusar. E os Estados Unidos também tem um movimento interessante que é o No Work on Leap Year, ou Não Trabalhe no Ano Bissexto. Como muitas pessoas são remuneradas mensalmente, no ano bissexto, algumas pessoas trabalham um dia a mais e, teoricamente, não recebem por ele. Aí cria-se um movimento, desde 2008 isso está sendo proposto, para que no dia do ano bissexto, dia a mais, dia 29, não haja carga de trabalho por causa da questão do salário, tudo isso. Então é uma curiosidade bem legal. Você aí de casa acompanhou a reprodução da TV Record sobre o ano bissexto, lembrando que 2020 tem o calendário do ano bissexto. Você aí de casa já está participando do nosso sorteio? Ainda dá tempo. A TV Local presenteia você e toda a sua família com uma Super TV Smart LG de 55 polegadas. Para participar é bem fácil, basta você curtir a nossa página TV Local Jaú, marcar 3 amigos nos comentários, curtir e compartilhar este post que você está acompanhando na sua tela. Trata-se do post oficial. O resultado do sorteio será no dia 13 de fevereiro, ao vivo, às 11h30 da manhã, aqui no Jornal da Gente. Então você aí de casa, participe, convide seus amigos, todos da sua família a participar e você estará concorrendo a esse super prêmio que a TV Local presenteia a você neste início de ano. Em fevereiro, dia 13 de fevereiro, sai o resultado desse sorteio. Participe, procure lá na nossa página do Facebook TV Local Jaú e você estará participando desse super sorteio da TV Local para você. O Jornal da Gente vai ficando por aqui hoje. Desejo a todos uma excelente tarde e amanhã, às 11h30 da manhã, temos encontro marcado aqui na tela da TV Local. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.